O empreendedorismo era a minha vontade de pertencer. Na cara e na coragem. Eu era muito na raça, assim. Se você não for, você vai virar uma fugitiva da sua vida. Eu comecei a trabalhar por uma livre e espontânea pressão. Mas depois eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Nossa convidada de hoje. Gente, eu acho ela uma gênia. Abriu o primeiro negócio aos 12 anos de idade. Foi listada naquela lista que todo mundo gosta de entrar, Forbes Under 30, em 2019. Tem a Isabela Mate Store. Tem uma academia onde ela fala de e-commerce online, onde ela ensina. Que mais? Que tanta coisa mais você tem, Isabela? Seja bem-vinda. Primeiro, eu fui chamada de gênia pela Camila. Vocês fazem um corte pra mim disso? Que eu gostaria muito, seria ótimo pra mim. Cá, vai botar um monte de tráfego, né? Não, gente, vou jogar tráfego. Se ela me acha gênia, quem é você pra não comprar meu curso? Aquelas. Mas, Cá, obrigada pelo convite. Você sabe que eu admiro muito você. Obrigada a todo mundo aí da produção fazendo acontecer o projeto. Lindo, cenário lindo. Foi recebida lindamente. Mas isso tudo foi pra você, sabia? E aí, essa calça brilhosa que foi hoje pra você? Eu tô... Foi de verdade. Para. Que eu falei, olha só, hoje a Isabela Mate, ela é fashion. Ela falou assim, então você vai ficar fashion e brilhosa. Foi você? Foi. Arrasou. 100, 10 de 10. Eu ainda tirei aqui o meu Lobotan que eu não usava há uns 5 anos, entendeu? Mas está aqui, está aí. aqui. Mas eu também, eu tirei da mala um salto, porque eu estava de tênis, porque eu falei, não, vou ver a Camila, vou ter que pôr um salto. Então, a gente tá na mesma página. Então, assim, muito obrigada. Hoje em dia, tenho outros negócios, né? Eu comecei com a marca de roupa e passei a ser muito conhecida por ser nova e ter a marca de roupa. Então, eu era a menina da roupa. Com a sua mãe? Ou não, você era sozinha? Não. Comecei com a minha mãe. Então, não era... É muito difícil você começar um negócio sendo adulta. Agora, começar um negócio sendo adolescente, sem a ajuda de um adulto, é, tipo, quase impossível, assim. Sempre tem que ter alguma ajuda. Então, minha mãe começou comigo. E eu sempre era conhecida pela menina da loja, da marca. E hoje em dia, existem outros negócios. Meu desafio hoje, inclusive, é comunicar que existem outros negócios, sabe? Então, hoje tem um negócio voltado para a educação, que é o Academy, né? Que aí tem mentoria e curso. Tá mais agora focado em mentoria e, enfim, ajudo muito o micro, pequeno e médio empreendedor. Mas mais micro e pequeno empreendedor, sabe? Não necessariamente com foco em e-commerce. Não necessariamente, por exemplo, em mentoria, assim. Eu achei que ia vir muita gente de e-commerce, né? Pela, sei lá, achar que eu era de e-commerce e ia ensinar. Mas tem gente que tem, por exemplo, infoproduto. Ou tem gente que trabalha com a imagem. Tá. Tem gente que tem uma loja física de produto natural, tipo castanha. Então, é muito diversificado, assim. E, no geral, é empreendedoras, maioria mulheres, que são... São as MEIs ali da vida, né? Muitas vezes... Tem algumas que não são mais MEI, mas é microempresa ali, ou EPP, sabe? Normalmente eu trabalho mais com isso, então minha linguagem é muito simples. Eu tento sempre... Na Academy, né? Trabalhar, E no Instagram também. E aí, a outra empresa é mais para imagem. Então, tudo que envolve a palestra, ou apresentar alguma coisa, ou fazer uma publicidade no Instagram, ou em outra rede social. E aí, é uma empresa separada. Então, hoje tem essas três ali andando juntas. É quase uma holding, né? Tipo, não é uma holding. Porque o nome holding é bonito, Eu acho né? chique. Não é uma holding porque não é uma holding, mas poderia ser, né? Um guarda-chuvão, vamos dizer assim. Poderia ser, exato. Ô, Isa, me fala aqui, 12 anos, assim, tem um monte de coisa com uma menina de 12 anos. Por que você escolheu roupa? Porque eu queria pertencer, Cá. Eu queria pertencer ao grupinho da escola. Eu até... Esses tempos no Instagram, eu postei um vídeo que foi uma relíquia, assim. Nem sei onde que eu encontrei, mas era um vídeo meu dando uma entrevista com 13 anos. Acho que eu tinha uns 13 anos. Mentira. Só que aí eu falo assim, ó. Eu tenho 13 anos, eu sou Isabela, eu tenho uma marca, toda puxando assim pro R, pra falar... Nossa, juro, eu não me reconheci. Mas eu lembro que eu queria muito pertencer nessa época. Então, até o jeitinho, assim... Aí, quando eu desligava a câmera, eu era bagaceira. Eu usava a roupa do meu pai e, tipo, arrotava e fazia tudo aquilo, mas eu queria muito pertencer. Então, quando eu ia pra escola e quando você acha que a roupa, gravava, ela acabava, ela te dava esse pertencimento de alguma forma? A roupa traz isso, né? A roupa é a forma como você fala quem você é sem ter que falar quem você é. Então, através da roupa, você comunica muita coisa. E naquela época, a roupa era uma forma que eu tinha de me sentir gatinha. Tipo, numa festinha, sabe? Bat mitzvah, aquele de 13 anos. Festinha de 15, festinha no prédio. E aí, eu queria estar bonitinha, só que eu não tinha nem dinheiro pra comprar as roupas de adulto e nem cabiam. Porque eu tinha lá uns 12 anos, não cabia. E eu também não queria, tipo, Lilica Repelica, entendeu? Que era muito criança. Então, eu queria beijar na boca. Eu queria, tipo, tirar o bebê. E aí, pra isso, eu tinha que estar bonitinha, juro.
Então foi isso. E aí você comprava o tecido, como é que era? E aí, no começo, eu não sabia nada. Ninguém da minha família empreende, né? Tipo, meu pai não é empreendedor, minha mãe não é empreendedora. Por mais que eu ache eles mega empreendedores pela atitude. Pelo estilo de vida, né? Mas meu pai sempre trabalhou em empresa e minha mãe sempre foi concursada pública. Então, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E eu aí, achava que sua mãe era empreendedora. pelo sentido Sim, de criar marca claro, comigo, Mas ela sempre foi concursada pública, desde os 19 anos de idade. Então, ela meio que falou... Só que ela faz tudo pelos filhos, sabe? Então, ela falou, então vamos dar um jeito de criar uma marca, vamos lá. E aí, pra criar uma marca, eu comecei a ter que aprender tudo. Nós duas, na verdade. Então, tecido, tá? Onde que eu acho um tecido? Aí, putz, tô em São Paulo, facilita muito. Tem o Brás, tem o Bom Retiro. Então, eu ia lá e comprava, tipo, 1 metro de tecido pra fazer algumas blusinhas. Então, a gente começou a ir no caminho das pedras buscando em, sei lá, Google. No Google e buscando literalmente na rua, né? Tipo, achar uma oficina de costura. Eu ia na loja de tecido e perguntava se me indicava alguém. Aí, se me indicava, eu conversava com essa pessoa e via se indicava outra pessoa. Era muito na raça, assim. E você chegou a ter, como é que se fala, facção, né? Ou então costureira, ou não? Você terceirizava e botava preço em cima? Sempre foi terceirizado, mas sempre foi fabricação própria. Porque tem uma diferença, né? Ou é revenda, tipo, você compra o produto e aí você só põe um valor em cima. Ou você tem a fabricação própria, que você desenvolve o produto. Mas, no caso, era uma fabricação própria que era terceirizada. Então... Por mais que acho que eu tô falando besteira, né? Mas da fabricação própria. Mas era assim, eu desenvolvi o produto, mas era uma empresa que eu pagava pelo serviço de costurar. A outra empresa pelo serviço do corte, do tecido. Então, era tudo terceirizadinho, assim. Mas nada era comprado e revendido, né? Entendi. Então, normalmente são fábricas que prestam esse serviço. E a curadoria era sua e da sua mãe na época? E aí era o desafio, né? Porque se você me falar, desenha agora pra eu ver uma blusa... Tipo, é bem capenga, assim. Não é aquela coisa, sabe? Tanto que eu falo, eu acho que eu não tenho dom pra moda. Eu acho que eu só sou uma pessoa que entende de gente. E naquele momento, tipo assim, tem muito timing, tem muito entender de gente. Tem muito entender que existe um espaço que você consegue ocupar. Eu sempre fui boa em conseguir ver espaços que dá pra ser ocupado. Tipo, aqui, ó. Ninguém tá olhando pra cá e dá pra fazer alguma coisa. E de onde veio isso? Sei lá. Eu acho que veio... meu pai é vendedor. Então, sempre trabalhou em área de venda. E você ouvia muito em casa ele falar sobre vendas? Sobre venda? Eu não ouvia muito em casa, mas ele sempre foi um cara comunicativo. Tipo, eu sinto que, por mais que eu não visse ele vender alguma coisa, que ele vendeu muito na época de faculdade e depois ele trabalhava em empresa. Então, eu não via ele trabalhar, né? Que ele tava na empresa. Em época de faculdade, ele vendia calcinha, paçoca, tudo, então isso pra pagar. influencia, né, Isa? Porque, você vê, na minha vida, eu tive muita influência. A minha mãe, assim, eu comecei a trabalhar por uma livre e espontânea pressão. Não foi nada... não, olha, eu quero trabalhar com 16 anos. Não foi isso, né? Não, nem falo isso. Mas depois eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Mas eu tenho uma outra inspiração, que é o meu tio, né? Meu tio era advogado também, eu sou advogada, mas meu tio vendia sabonete na feira, ele vendia... Mas ele sempre teve aquela coisa de enxergar essas oportunidades. Então, vou dar um exemplo bobo, sei lá, eu tava na praia, aí eu tava em Cabo Frio, né? Tava lá na praia, assim, meu sonho era andar de jet ski, eu achava andar de jet ski a coisa... Falei, caramba, se eu andar de jet ski, nossa senhora, aí tinha aquele jet ski na praia. Minha mãe falava, não vai. Meu tio falava, deixa ela aí, ela precisa aprender o que é a vida. Então, ele me trouxe muito essa coisa de você correr atrás. Porque, assim, você teve 14 anos, você teve seu primeiro e-commerce. E aí a parada é assim, mas você via ele vendendo as coisas na feira? Não, eu não vi. Não, mas não é a vi. influência exata. Eu Mas não vi o meu influência. pai, mas eu via ele sempre vendendo uma ideia. Em toda conversa, eu via que ele estava vendendo é uma verdade. ideia, um ponto de vista. E essa argumentação para defender uma ideia ou defender uma opinião, eu acho que também impactou em eu entender que eu precisava vender minha ideia. Quando eu comecei o negócio, isso me ajudou muito. Então, com 14, que foi quando eu criei o e-commerce... Eu criei uma calça rasgada, que era a calça Bianca, que eu peguei da minha mãe e eu sempre fui meio artística, né? Tipo, eu gosto de pintar, eu gosto de escrever poema, umas coisas que eu não uso, assim, né, pra monetizar, mas que eu gosto de fazer. Então, eu pegava... O meu gosto por moda começou cortando roupa do meu pai. Entendeu? Então, coitadinho dele. Aí Mas você eu cortava pegava a roupa dele, como é que era isso? Eu pegava as blusas dele, aí gostei dessa blusa, eu ia lá, cortava, estilizava e falava, pai, agora virou um vestido. Mas aí, ele não brigava com você?
Não brigava muito porque meu pai não liga, zero pra coisa material, zero. Ele ia lá e comprava outra blusa. Zero, zero. Meu pai é zero. Então eu peguei uma calça da minha mãe, que era tipo meio legging, assim, tal. E cortei ela toda com uma tesoura. E aí ela ficou meio brava, mas ela falou, putz, isso aí dá um produto. Eu usei, adorava, só usava aquela calça, só usava aquela calça. E não tinha na época. E aí a gente desenvolveu o corte a laser numa calça. E essa calça foi, tipo assim... Eu falo que o grande sucesso do negócio ser precoce, tipo, nos primeiros meses... Da gente vender, tipo, 1.000 unidades de calça em menos de uma semana... Nos primeiros 6 meses do negócio, foi por causa dessa calça. Entendeu? E olha que louco, a gente tá... Eu não posso cometer essa indelicadeza de perguntar a idade dela aqui, né? Mas eu tô falando aí, você tinha 14 anos... Tenho 23, eu tenho 23. Então, a gente tá falando de 9 anos atrás. 9 anos atrás. Fiz a conta certa? Fiz 9 anos atrás. Então, eu sou investidora há 12. 12, sou investidora há 12 anos. Você vê, era um mar ainda que quase ninguém explorava. E-commerce era um mar que, assim... Era muito difícil. Ainda tinha, mas assim, tava ali não era esse hoje, vamos dizer assim, esse mainstream, essa coisa que todo mundo conhece. E como é que você conseguiu lidar com isso, assim? Era muito difícil pra eu conseguir explicar o que era, sabe? Tipo... Até hoje, né? Mas era muito difícil. Porque a cliente, ela chegava, às vezes, mandava... E as redes sociais eram outras, né? Então, o Instagram... Eu falo que é timing, porque assim, o Instagram foi criado no mesmo ano que eu criei a minha loja, entendeu? Então, você entende? É verdade. Tem coisas que talvez se não fosse o Instagram eu não conseguisse colocar no comentarinho. É o contexto. Então, assim, no comentário eu tentava explicar, e aí a gente recebia e-mail que elas falavam, eu não entendi, como assim eu compro e chega na minha casa? E aí eu tinha que explicar que você compra, aí você... Como assim eu tenho que pôr meu cartão num site? Então, assim, grande parte das clientes que compraram era a primeira vez que elas estavam comprando alguma coisa online. É que hoje em dia é muito inimaginável isso, né? Mas eu lembro que na época eu tinha que educar em como comprar. E explicar, não, vai chegar. Ela, mas como que vai chegar se eu não vou ver e tal? Eu falei, vai chegar na sua casa. Aí chegava e depois elas compravam mais vezes. Mas, porra, a barreira era gigante de compra, sabe? Desconfiança. E veja, não, e tinha aquela coisa, assim, eu tinha isso, comprar roupa online, que você falava, cara, essa roupa não vai dar em mim. E assim, a pandemia, é claro, ela conseguiu, sei lá, dar saltos quânticos aí enfim, pra percepção das pessoas, pra percepção de consumo. Mas olha, veja, eu que lidava com tecnologia, que lido com tecnologia, eu não comprava, esquece, eu não comprava. Eu falava, como é que a pessoa vai conseguir medir, enfim? Aí eu já tenho inteligência artificial, mas assim, você quebrou uma barreira. Mas o que mais me impressiona é porque você veio antes. Quais as renúncias que você teve que fazer? Porque, imagina, né? Eu sei as renúncias que eu tive, que eu tenho que fazer. Quais as renúncias que você teve que fazer na tua vida? Eu tava até comentando hoje, assim, porque, pra contextualizar, a gente tá no Rio de Janeiro, tá, gente? Eu moro em São Paulo. Então, e eu vim só pra isso, tá? Ai, então, que chique, gente! Então... Só eu consigo, a Isabela Mate, vir diretamente de São Paulo, tá? Então, eu tava, assim, no avião, indo pro avião, e aí a Thaís, né, que viaja, tá comigo e tudo, e eu falando, cara... Pô, eu não consigo ver criança, porque eu sinto muita saudade. Tenho 2 filhos, né? Então, eu sinto muita saudade deles. A minha maior renúncia hoje é ter que ficar longe dos meus filhos pelo trabalho. Mas, na época, as maiores renúncias eram assim... Eu, por exemplo, eu não ia para as festinhas que todo mundo ia, porque normalmente eu tinha que trabalhar. Então, ou, por exemplo, tentar explicar que não dá para eu ir para casa da amiguinha, às vezes, depois da escola, porque eu trabalhava. Então, tipo, eu saía da escola, aí eu trabalhava, e o trabalho não era muito pesado, que nem hoje eu enxergo a responsabilidade do meu trabalho. Antes era, vou fazer isso daqui, eu tenho que tirar essas fotos. Então, eu não sentia esse peso. Tipo, esse peso de não, o tanto de família que depende. Era muito eu e minha mãe. Então, eu não tinha nem funcionário que dependia de mim, sabe? A gente fazia tudo sozinha. E assim, eu tô imaginando porque, veja, você falou, eu comecei para ser aceita. Eu comecei, e aí chega num determinado momento que isso passa a ser uma coisa mais séria, você começa a vender, você começa a ganhar dinheiro. Eu tive isso, a minha mãe, aí eu combinei com a minha mãe o seguinte, eu falei, eu vou trabalhar segunda, quarta e sexta. Porque eu via minhas amigas indo pra Chopada, eu era louca pra ir pra Chopada, eu queria ir pra Chopadas, entendeu? Mas no dia seguinte eu tinha que acordar cedo. Então eu vivia ali num conflito. E depois de um tempo, eu tive que ressignificar isso na minha cabeça, assim, né? Hoje eu olho, eu falo, eu agradeço, porque se eu não tivesse começado cedo, eu não teria essa maturidade, talvez, de negócios. E é uma coisa que eu vejo, assim, muito em você. Você se arrepende de ter começado tão cedo? Zero. Se eu pudesse, começaria até antes. Por quê? Porque durante muito tempo eu levei com leveza. Então, a questão de, por exemplo, faturamento ou margem de lucro, nada disso era uma questão para mim. Eu não fazia roupa pelo dinheiro.
Ganhei muito dinheiro com a roupa, mas a roupa nunca foi uma questão de dinheiro, foi de pertencimento, isso que eu acho importante. Eu nunca comecei a empreender, né? Eu não gosto de fingir que a minha história é uma grande história de superação, ela é uma história de inspiração. Por quê? Eu tive vários obstáculos no caminho, mas eu nunca precisei para comer ou para ajudar em casa ou por necessidade. Então, o empreendedorismo era a minha vontade de pertencer. Então, as minhas batalhas, elas foram muito batalhas, assim, mentais. Então, durante o período da adolescência, mas eu não sei se está ligado a empreender. Eu tive muito tempo na adolescência distúrbio alimentar, mas num ponto que eu tive que parar, que eu estava correndo risco de vida. Então, eu tive distúrbio alimentar, eu tive depressão, eu tive ansiedade crônica, assim. Então, eu já cheguei a ir para o hospital com ansiedade. Mas isso eu acho que está muito mais ligado a mim do que a empreender. Empreender, inclusive, me deu muita força de autoestima das pessoas se inspirarem em mim. Eu acho que era uma questão minha mesmo, de Isabela, de ser muito insegura, sabe? Então, essas batalhas, elas me fizeram querer desistir muitas vezes. Então, eu sofri muito bullying na escola por trabalhar. Então, eu quis desistir muito. Sofria bullying na escola por trabalhar? Mas muito. por quê? Eu queria pertencer e aí só pelo... porque aí? eu postava que estava vendendo a minha peça. E aí, umas meninas mais velhas e todos os mais velhos que eram amigos do grupo. É óbvio, vai olhar e falar assim, essa pirralha aí que quer ser alguma coisa e que se acha. Aí, é tudo que a gente escuta, não, né? era sofrido, juro. Eu saía pela porta do fundo durante 2 anos. Aí, tem uma história que tadinha, é mó triste. Tipo, hoje em dia eu dou risada, mas na época foi horrível. Eu saía pela porta dos fundos durante 2 anos nesse colégio. Aí, eu ia agora pro ensino médio, né? Mas você sai na porta dos fundos de vergonha? Porta dos fundos, eu não conseguia sair, tipo, no recreio eu ficava em outro lugar. Eu não gostava de encontrar, porque eu passava e riam da minha cara. Então, eu não comia na lanchonete. Caramba. Era uma merda, era horrível. Só que eu não contava pros meus pais também, que eu tinha vergonha de estar passando por isso. Entendi. Acho que o bullying é muito disso, né? Você tem vergonha de falar, tipo, eu sou zoada na escola, sabe assim? Então, eu não contava. Aí, quando eu fui sair desse colégio pra ir pra outro, que eu implorei pra ir pra outro no ensino médio, né? Tipo, primeiro, segundo e terceiro. Aí, quando eu fui mudar, aí eu contei pra minha mãe e contei já da bulimia, tadinha. Taquei também tudo nas costas dela. Nossa, e aí, como é que foi? Aí foi assim, ela me apoiou muito, minha Quantos família você tinha, apoiou Isa? muito. Eu tinha 13 para 14. Foi na mesma época porque eu comecei com 12, e aí eu postava bastante com 12, e tinha um blogzinho, que era a forma que eu tinha pra comunicar, até os 14 que eu lancei o e-commerce. A partir dos 14 foi a partir do e-commerce, mas eu já tinha loja antes, então eu chamava amiga, eu levava roupa na escola pra vender, sabe? Então, nesse período que eu sofri mais, dos 12 aos 14 e meio, assim. E aí, eu mudei pra outra escola. Aí, eu contei tudo, aí eles me apoiaram, aí, enfim. Aí, eu fiquei bem e eu tava bem ajuda. porque, tipo, tchau. Tá. Não procurei ajuda porque já ia sair, entendeu? Eu só contei, eu sofria muito bullying, tá? Mas agora já acabou, porque eu já saí dessa escola. Aí, eu entrando na outra escola, faltava 2 semanas, eu conhecia uma pessoa. Faltava 2 semanas para começar as aulas e eu, meu Deus, eu vou ser uma nova pessoa. Ai, que cabelo eu vou ter. E não tinha uniforme na escola, então eu falei, é meu momento, eu vou estilosa e tal. 2 semanas para começar, eu lancei o site e um vídeo institucional. Minha mãe tinha uma amiga que tinha uma produtora aqui no Rio, ainda tem. E aí ela falou, eu faço de graça esse vídeo. Aí eu, meu Deus, aí fez um vídeo, assim, e eu lembro que eu me achei, porque, tipo, tinha, tipo, sei lá, cara da produção com rebatedor. E eu, ai, meu Deus, pelo Rio, assim, ai, gente, eu sou famosa, me sentindo, sabe? E aí lançou o vídeo. Sou uma celebridade. Nossa, ela lançou o vídeo e eu, mó orgulhosa do vídeo. E eu falava assim, eu fico muito orgulhosa de poder dar trabalho pras pessoas, né? Tananã. Aí um menino desse colégio novo, que não me conhecia, mas conhecia por tabela, fez uma paródia desse vídeo. Ele fez uma paródia que era muito cruel. Tipo assim, eu tinha 13 anos, tá? Era uma paródia que era assim, tinha 14, né? Acabado de fazer. Eu gosto muito de dar. Aí ele cortava essa parte. Nossa. Então, era horrível. Eu não consigo ver. Se eu olhar esse vídeo aí, eu fico com vergonha. Eu não consigo. Só que dessa vez, aí eu comecei a chorar. Viralizou? Ele postou simplesmente no grupo do Facebook do ano inteiro da colégio, que tinha 500 pessoas. E aí, eu comecei a chorar e falei, eu não quero mais ir pra essa escola, eu não quero mais estudar, eu odeio estudar, eu odeio escola. Aí, eu falei pros meus pais, não quero mais, nervosa. E aí, meu pai me deu uma das maiores lições da minha vida. Ele falou assim, meu pai é o cara das lições. Tipo, o fato de eu gostar de filosofia e tal, é por causa dele. Aí ele chegou e falou assim, minha mãe já era, vou matar todo mundo, vou matar esse cara. Já foi na escola, minha mãe já foi na assim escola. também. Minha mãe já foi na escola, já. O moleque teve que se retratar e tal, porque eu contei. Mas o meu pai falou assim, eu falei, eu não quero entrar, porque até o fato dele se retratar, tipo, todo mundo já me odeia, sabe? Eu nem entrei.
E eu já com trauma, vindo de lá, tipo, agora vai. Aí meu pai falou assim, se você não for, você vai virar uma fugitiva da sua vida. Porque em cada momento que a gente foge de um obstáculo da nossa vida, a gente se torna um pouco mais medroso e fugitivo. Refém da própria então vida. vai, exato. Vai, supera, que isso vai te tornar muito mais forte do que você não ir. Na hora eu não achei nenhum ensinamento. Eu falei, cala a boca, vai tipo, sofrendo aqui. Mas hoje em dia faz todo sentido do mundo. E eu fui. Esse menino, 2 anos depois, me pediu desculpa, acabou se tornando, né, um amigo, coisa e tal. Mas eu tive que passar por esses perrengues ali de ser muito zoada na escola e eu não conseguia aproveitar, talvez, a popularidade que eu tinha. Eu não sabia que eu era, tipo... Entendi, porque no fim, eu acho que você focava mais na dor. Total, não. Né? Hoje em dia eu vejo meninas falando, nossa, eu era dessa mesma escola que você e eu matava a aula pra ficar no recreio te vendo. Ou tipo, pessoas, a gente tinha grupo nas escolas pra falar de você, o que você usava. E eu lá chorando depois de sair da escola. Eu não sabia que eu tinha uma potência, sabe? E assim, e obviamente assim, você já tinha o seu e-commerce e você já faturava, né, assim? Já, mas eu não... Eu falava, por exemplo, eu ia pro shopping. Imagina, eu já tinha faturado o primeiro 1 milhão, já tava tranquila, mas eu não sabia. Eu nem sabia, eu nem perguntava de dinheiro. Quem fazia era tua mãe? Meu pai. Teu pai? Meu pai organizava a parte de finanças, pagava conta, me ajudava nesse caso. Eu nem sabia. Você fez o primeiro 1 milhão, então... bom. Antes do primeiro ano do negócio. Uau. Eu falo que essa calça foi, tipo, deu um boom e aí foi todo o resto. Porque não foi só ela, porque todos os outros que eu acabava fazendo, como era muito básico e era diferente, todos acabavam virando hit, assim. Então rolou muito. Mas essa calça foi o propulsor. Mas eu era assim, eu ligava pra minha mãe, aí vamos supor, fui no cinema com os amigos no shopping. Porque eu era adolescente, né? Então, essas coisinhas aconteciam muito. Aí eu ligava, mãe, eu tô, sei lá, numa loja. Eu posso comprar essa blusa? R$59,90. Eu ligava pra ela e perguntava, posso passar no cartão? Porque tinha o cartão que meu pai me dava pra ir pro shopping. Aí ela falava, pode passar a blusinha de R$59,90. Então, eu nunca tive essa coisa de, eu tenho meu dinheiro e eu vou investir e fazer minhas coisas. Tipo, eu sempre tive muito pé no chão. Entendi. Muito. Eu nunca fui de gastar. Mas isso você acha que veio muito dos seus pais ou foi uma coisa, ou era uma coisa mais sua, assim? Não, total dos meus pais. A minha mãe não gasta e eles vieram muito de baixo, né? Então, o meu pai, até hoje, tipo, ele não tem uma coisa de marca, meu pai. Nem calça, nem tênis, nem carro, nem relógio. Ele anda com o mesmo short furado que a gente fica com ódio e tem que comprar outro pra ele. Então, ele é um cara que... de uma certa forma, é uma dicotomia ali, né? Porque é você falando de moda... Mas, no fim, assim, tem uma leveza, não tem? Meu pai é o cara que me fez ser quem eu sou. Meu pai e minha mãe. Tipo assim, ele sempre foi o cara que preferiu o pastel na feira do que o restaurante chique. Ele sempre preferiu... e eu vejo muito isso em você, olhando de fora. Tipo, que você... Eu te falei, né? No outro dia que a gente se encontrou, eu falei... Tenho vontade de um churrasco, sabe, cara? A gente pegar um churrasco, beber uma cervejinha, um drinkzinho e ficar... Não falar sobre negócios, né? Tipo, eu não vejo falando... Nossa, vamos num restaurante tal, eu conheço, é super ótimo. E é um restaurante de R$400 o prato, pra gente conversar sobre... Tipo, não que a gente não goste, mas assim, eu acho que... eu prefiro o outro. Eu acho que no outro é mais confortável e veio muito disso. E eu acho que tem uma coisa que é importante, né? Assim, quanto menos plástico você é, quanto mais autêntico, quanto mais legítimo, quanto mais você respeita o teu pé no chão, mais você se conecta com a sua essência. E com as pessoas, né? E com as pessoas, assim. Então, independente, né? Tem a coisa da referência, da autoridade, mas no fim, assim, quem somos nós... num universo de bilhões de pessoas, onde cada um tem a sua própria história, tem as suas dores, tem os seus amores e tem as suas coisas boas, né? É muita loucura isso, né? Mas dá até uma... que você fica... Né? Se eu paro pra começar a brisar nisso e entrar nesse lugar aí, eu vou brisar, longe. Me fala. Brisar nisso é tipo assim, ó, sabe? Vamos sentar e começar a pensar exatamente nisso. Entendi. A gente vai começar a pensar exatamente nisso. A gente vai pensar em quem é a gente. Você tem 1 bilhão de pessoas. Quantos bilhões de histórias tem? Mas você não entra numa inspiração dessa, não, gente? Que não entra numa inspirações dessa. Piração é brisa. É a mesma coisa. Brisa. Só que eu não sei se é coisa de São Paulo, falar brisar, sei lá. É meio devaneio. Mas é uma piração. Vamos pirar nisso. Mas aí a gente vai longe, né? Você também vai? Você começa a falar, mas será que... Eu começo a chegar e será que eu tô viva ou será que eu sou uma simulação? Será que eu já pensei nisso. Gente, eu não acredito em alguém que pensa igual a mim nesse sentido. Jura? Talvez a gente seja. Mas aí até a simulação talvez faça a gente achar que não é. Não é? Entendeu? Será que a gente já tá no metaverso? Será que a gente tá dormindo?
Será que a gente tá dormindo? Não sei. É um podcast... Gente, podcast de negócios, tá? Ainda bem. Estamos diante de Viagem com Camila Fara e Isabela Mate. Isa, vem cá. Antes você falava muito assim, que era muito por feeling. E agora você fala que é por reporte de dados. Os dois, né? Mas eu acho que o feeling não segura, não. Às vezes você acha que o feeling tá certo e tá muito errado o seu feeling. Ou, por exemplo, eu acho que um dos grandes erros que eu cometi nessa jornada foi assim... Foi o eu acho. Sabe o eu acho entrar dentro de uma pauta de escolha de decisão? Não é o eu acho. Então, por exemplo, eu acho que eu tenho que fazer uma calça nessa cor. Não, se todos os dados me mostraram que nessa outra cor dá muito mais certo, que tal eu fazer nessa outra cor? Então, hoje em dia, eu olho mais pra isso, sabe? Eu não fazia relatório de nada. Tipo, eu não olhava os números. Hoje você faz? Hoje faço. Hoje você faz DRE, tudo? Eu faço. Assim, a DRE, eu tenho um consultor financeiro e esse cara que organiza a parte financeira, muito assim. Mas eu acompanho, mas eu não fico lá fazendo a planilha. Óbvio que você não, de repente, você não dá ali todos os inputs de DRE, etc. Mas você controla o teu fluxo de... Você sabe a importância de controlar o fluxo de caixa? Sei a importância de controlar o fluxo de caixa, eu sei a importância de negociação com fornecedores para eu melhorar, por exemplo, o meu prazo de pagamento, para o meu caixa ficar melhor aqui, para eu conseguir investir. Então, todas essas partes, assim, eu sei, mas o que eu tento fazer, como é muita coisa, e muita coisa depende da minha imagem e da Isabela estar aqui fazendo. Então, por exemplo, eu tenho que gravar um vídeo. Eu tenho que gravar o vídeo, eu não posso terceirizar isso. Tudo que eu consigo terceirizar, eu tô tentando terceirizar. Para pessoas de confiança. Porque aí eu consigo multiplicar essas pessoas, né? Tipo, essa potência dos negócios. E eu consigo ficar mais naquilo que só dá para ser eu, entendeu? Duas coisas... Eu tô tentando fazer isso. Duas coisas importantes que você falou, né? Assim, primeiro, quando você tira, né, alguns processos decisórios da sua cabeça, você dá espaço, porque o nosso cérebro, né, igual que a gente falou, né, ele é igual um copo de água, literalmente. Ele tá cheio e vai chegando no final do dia, você tá ali com tanta coisa, e aí você tem a fadiga da decisão. Só que quando você entra num processo de fadiga de decisão, o que acontece? Você entra no automático. Aí quando você entra no automático, é onde você entra nos achismos. Então, o que é o segredo, assim, né, que eu vejo e... Não tô dizendo que é o meu segredo, não, porque eu não tenho segredo nenhum, mas... Conta o segredo, vai. Quero saber o segredo. Então, depois eu conto. Mas o que acontece? É você conseguir ter não só pessoas, mas o mais importante é capacitar essas pessoas para que você consiga estar focado naquilo que naquele momento é estratégico para você. Exato. É isso que você quis dizer? É isso que eu quis dizer, até porque uma coisa que estava me incomodando muito era que eu sentia que talvez eu não fosse a melhor pessoa para aquilo, que eu estava gastando tempo fazendo aquilo e que eu não estava conseguindo fazer e que você não gosta. Outra coisa. Não é nem questão de não gostar, é tipo, às vezes eu não sou a melhor pessoa. Por exemplo, eu gosto de matemática. Eu não sou a melhor pessoa de matemática, mas eu gosto. Eu gosto de fazer. Eu gosto, eu acho legal matemática. Não amo. Tipo, eu não falaria, nossa, Camila, eu vou ter que pular porque eu vou ter que fazer minhas contas matemáticas. Tipo, eu não sou essa pessoa. Mas eu gosto, não é que eu odeio. Mas, porra, o cara é muito melhor que eu. Só faz isso da vida, tipo, é muito melhor. Entendeu? Se eu quero que o negócio cresça, eu preciso ter gente boa. Porque as pessoas acham que... Eu acho que, assim, quando a gente começa a empreender, realmente o tom do negócio, não só no começo, mas o tom do negócio é normalmente daquela pessoa que é o líder do negócio. Mas nem sempre. Porque uma empresa nada mais é do que um monte de gente trabalhando. Entendeu? A empresa ela é um conceito. E aí, essas pessoas, a qualidade dessas pessoas, a qualidade da estrutura da empresa. Eu tava falando outro dia no nosso podcast, a Camila tem que ir agora, tá? Vou fazer um apelo aqui. Não tira isso, hein? Convidada. Tem que ir como convidada. Ela tá me convidando agora só porque eu convidei ela aqui primeiro, tá vendo? Não, 100%. Mas a Camila, ela... Me perdi a Camila, nem ia falar da Camila. Não, eu ia falar aqui o negócio. Eu tava conversando no podcast com um cara de branding que eu amo, assim, eu adoro ele. Ele falou assim, marcas grandes, né? Ele falou, nessa marca grande, dentro da remuneração, por exemplo, numa estrutura de metas, se a meta tá falando pra colocar mais clique na empresa, e sua meta, você tem que bater essa meta, que é clique, se o mais importante para a empresa for fortalecer um atributo de segurança, e é isso que vai fortalecer a empresa, e você tá quase batendo sua meta, põe no BBB uma ação de clique, porque eu quero bater minha meta individual. Então, às vezes, a estrutura da empresa não permite. Não permite. E quem que é a tua maior inspiração hoje, assim, eu digo... Porque eu tô vendo que você hoje, você tá tanto... Você é uma excelente comunicadora, né, gente? Eu acho que preciso dizer isso. Eu tava outro dia... A gente faz parte de uma... da Nuvem Shop, enfim...
onde eu sou sócia também, mas somos influenciadoras, né? Influenciadoras. E Isabela subiu no palco, no Gogó, todo mundo lá com um monte de PowerPoint. Certamente se eu tivesse, eu não tive que fazer palestra, o meu foi painel, que foi mais fácil. Mas eu ia levar o PowerPoint. Ela subiu no palco no Gogó, eu falei, que isso? Ela começou a falar, começa a falar. Eu falo, caramba, porque você é uma grande comunicadora. Então, eu estou imaginando hoje que a tua vida ela ainda se divide, hoje ela está se dividindo mais educação, comunicação e moda, ou você ainda tem aquela paixão pela moda e... Eu nunca tive paixão pela moda. Tipo assim, eu gosto da moda, mas eu nunca fui uma pessoa apaixonada. Tanto que eu nunca cogitei fazer faculdade de moda. Então, eu nunca fui uma pessoa que gosto... Hoje em dia, eu gosto mais. Porque eu entendo o poder da moda na comunicação, entendeu? Eu piro em comunicação. Comunicação e filosofia são, tipo, as coisas que eu mais piro. Entender de gente, como que funciona, a pessoa. Você gosta da filosofia estoica? Amo o estoicismo. Eu gosto muito da filosofia estoica, eu gosto muito de psicologia. Eu queria fazer uma faculdade de psicologia. Meu sonho. Mas não dá, porque é presencial, né? Tipo, são 5 anos presencial. Se desse online, eu faria em casa. Presencial não dá pra ir presencial. Mas eu adoro psicologia, então eu gosto de entender de gente. E a moda, pra mim, eu comecei a me fascinar pela moda como uma forma de se comunicar, de falar quem você é antes de chegar. A moda é muito isso. Você olha alguém na rua, você imagina como essa pessoa é pelo jeito que ela se veste. Então, eu gosto muito desse lado da moda. E aí, pelo business mesmo, então eu acompanho, né? Semana de modas, tendências, esses reports ali de tendência e tal, mas muito mais pelo negócio. Tanto que eu falo, foi um negócio de moda, mas eu poderia ter criado negócio de qualquer coisa. Tipo, podia ser de pulseira, é que de moda foi muito expressivo. Mas você ainda pode, né? Você tem esse sonho? Não, ainda posso. Eu tenho vontade, eu sinto, eu parei no momento, assim, no começo desse ano que eu tava mal psicologicamente e tal, eu parei e eu falei, o que eu quero da minha vida? Porque eu sempre vivi muito no automático. Tipo, eu sempre fiz o que precisava ser feito. Então... Apagando incêndio. É bom e ruim. Que eu acho que é importante dizer, principalmente micro, pequeno, empreendedor ou para quem está começando, é a principal reclamação. Ficar apagando incêndio, né? Ele tá sempre falando, eu tô sempre no operacional, eu tô sempre apagando incêndio, eu tô sempre na parte estratégica. Eu viro e falo assim, queridinho, primeira coisa, para você ir para a parte... Porque a parte estratégica é bonito, né? É bonito falar, né? Mas até se você ir para a parte estratégica, você tem que trabalhar para começo de conversa. E outra, até para você delegar, a gente ainda precisa fazer um operacional muito forte. Mas, assim, o viver apagando incêndio, que, numa certa forma, uma analogia aí grotesca é o automático, é o que ele cada vez mais é o ponto de virada de quando você sai de um patamar de uma empresa para ir para outra. E é difícil. E eu sempre tive essa também aliado a uma personalidade de eu faço o que tem que ser feito. Tipo assim, eu sou um trator. Como assim? Eu sou um trator. Tipo, eu acho que a minha maior habilidade é a execução. Tipo, se você me falar, Isabela, você vai ter que descobrir um jeito de fazer essa live sozinha. Porra, não vai sair como com tudo isso de gente fazendo acontecer. Mas eu vou dar um jeito, sei lá, eu dou um jeito. Talvez não saia, mas eu vou dar o meu sangue pra sair. Ou, por exemplo, eu tive que aprender tudo da marca sozinha, né? Então, por exemplo, editar foto em Photoshop. Eu não fazia ideia de como abrir o Photoshop. Eu aprendi, hoje em dia eu sei mexer em Photoshop, fazer design, fazer foto, fazer, né, fazer retouch de foto. Não que eu seja especialista. Você pega alguém que é especialista na parada, vai ser melhor do que eu, mas eu, com tudo que eu sei fazer, eu aprendo a fazer esse tipo de coisa. Então, a execução, eu acho que é a maior habilidade, mas a questão eu sempre fiz o que eu tinha que fazer. Então, se eu tivesse que tirar foto, fazer isso e aquilo para poder a empresa crescer, ou agora você tem que fazer isso daqui, agora seria muito importante você fazer isso. Surgiu uma oportunidade de palestra, vamos virar palestrante, vou aprender como que palestra. Agora surgiu a oportunidade de ser uma comunicadora desse lado, de apresentadora, que eu tô fazendo agora. Vou aprender a ser apresentadora, bora e vou fazer. Então, sempre fui fazendo e eu nunca parei, pausei e falei, peraí. Eu piro em filosofia, por que eu não estudei isso? Tipo, por que eu não estudo isso? Agora que eu tenho como estudar, em momentos. Tudo bem que é o caos, assim. Mas aí eu vou fazer uma pós-graduação em filosofia. Eu adoro isso, Você vai fazer? Eu faço. Eu tô quase me formando esse ano. Mas olha, todos os grandes líderes, os grandes empreendedores que eu conheço, inclusive as pessoas dizem que, né, quando você sai um pouco daquele do teu, vamos dizer assim, do teu day by day, daquela coisa que você só vive, assim, eu sou obcecada, alucinada por estudar sobre negócios. Mas eu também eu gosto do estoicismo, de uma certa forma, mas isso acaba te gerando até novas conexões neurais que vão te ajudar no teu negócio, abrir a tua cabeça. Total. E uma coisa que eu falo muito para todo mundo que acompanha, eu falo,
a importância, tipo, crucial de você ser uma pessoa multidisciplinar. Tipo, ser uma pessoa que só entende de uma coisa, só sabe falar sobre uma coisa é muito difícil. E é boring, né? É meio chato, assim. Porque é muito legal a gente estar conversando aqui e você conseguir pegar uma referência de outra coisa. Sem dúvida. Né? É muito legal eu estar aqui e você perguntar sobre sobre algo específico de negócio e eu falar, putz, mas eu aprendi com isso. Então, eu sempre gostei dessa multidisciplinaridade, até porque uma coisa constrói a outra. Você tem um negócio e se você tem um negócio, a gente tem que assumir que você tem um vendedor e um comprador. Então, existe uma relação dentro de um negócio que é você vendendo alguma coisa que outra pessoa vai comprar. A partir do momento que você vende uma coisa e tem outra pessoa do outro lado, então, antropologia, psicologia, sociologia, filosofia, tudo isso agrega no seu negócio, porque tudo isso é sobre entender de gente. Pô, como que você fala de mercado sem falar de antropologia? Né? Antropologia, pesquisa antropológica, o que aconteceu no mundo, que momento que a gente está, sociologia, quais são, por exemplo, tem dentro da psicologia conceito de identificação social. Eu adoro esse exemplo. Identificação social é uma teoria dentro da psicologia que eles falam sobre o poder do grupo. Então, no exemplo da Apple, quando foi lançar o computador Apple, e eles fizeram um contraponto com outros computadores, o computador Apple era um jovem descolado, antenado nas tendências, inovador, e os outros computadores era uma pessoa velha que parou no tempo. Era o modelão antigão. Então, cara, ter o computador, isso daí te faz ser o jovem. Você abre ali no lugar público e fala, todo mundo vai perceber como eu sou desse grupo. E a gente está falando de uma empresa que utilizou de uma forma muito forte, e até hoje a Apple vive muito desse senso de comunidade, um conceito da psicologia. Então, integrar, né, as disciplinas, eu acho que isso só ajuda e só agrega. E tem uma coisa importante que você vê, a gente, na nossa assim, enfim, lá, a gente voltando lá na época, lá, pré-história, etc e tal, e no processo evolutivo da espécie, assim, você tem muito conceito de tribo, de comunidade. Então, você falou, eu comecei a fazer roupa porque eu queria pertencer, eu queria... E esse exemplo da Apple, assim como todos os outros exemplos, hoje, o poder da comunidade, ele é um poder muito forte, né? A gente fala de empreendedorismo, a gente gosta de empreendedorismo. Então, ali, a gente tem a nossa tribuinha, a gente tem a nossa... E isso, cada vez mais, assim, as redes sociais, elas são um exemplo disso. Porque, você imagina, a minha mãe fala até hoje, né? Outro dia ela entrou no Twitter, eu falei, o que você está fazendo no Twitter? Eu falei, o que você está fazendo no Twitter? Porque tem a sensação assim, eu quero pertencer, se eu não pertenço, eu tô fora. Inclusive, você fala muito assim sobre o poder de diversificação, que as redes sociais elas precisam se diversificar, não é? Você tem uma fala muito forte nesse sentido, não é? Pra mim, assim, tudo que é diversificado, eu acho que acaba tendo mais força. Mas investimento. Como assim? Tá. Investimento. Quando você diversifica, você tem menos chance de perder. Mas na rede social, assim, eu acho interessante falar um negócio. Rede social, conceito de rede social é uma... Se você tem se você tem 3 pessoas ou mais juntas, isso é uma rede social. Só que o que a gente usa como termo de rede social são as redes sociais digitais, né? Que é o Instagram, o Facebook, Orkut, na época de Orkut, Flickr, que era de foto, Tumblr, enfim, WhatsApp, várias, né? TikTok hoje em dia, YouTube também, mas enfim... Isso que a gente usa, mas se você parar pra pensar que 3 ou mais pessoas juntas, isso já é uma rede social... Então, o que faz essas pessoas juntas quererem estar conversando umas com as outras? Eu acho que se a gente pega, às vezes, coisas do cotidiano e vai aplicar isso para os negócios, ou para a rede social, ou para o mercado de influência, por exemplo, eu acho que fica mais fácil de entender. Quando eu falo de rede social e de mercado de influência e de produção de conteúdo, é assim, imagina que você está num grupo de gente e para você ter algo interessante que as pessoas queiram parar para ouvir, você precisa saber qual é esse grupo. Então, eu tô aqui falando com você e a gente tá falando sobre negócios. E aí, eu tô falando com a galera que tá ali atrás da câmera e eu vou falar sobre audiovisual. Tipo, caramba, nossa, meu marido comprou uma câmera tal. E aí, eu tava gravando outro dia com uma lente, e tipo, uma Cookie, que é uma lente mó da hora, mó legal tal. Talvez eles falem, putz, essa lente é legal mesmo. Aí a gente começa a desenvolver o audiovisual em luz e tal. Por quê? Porque eu sei que, por mais que eles tenham outros interesses, isso é algo que talvez consiga linkar a gente. Isso é algo que talvez eles queiram conversar comigo sobre. Exato. Então, dentro da rede social, eu acho que é muito isso. É olhar assim, o que essas pessoas que estão ali gostariam e precisariam que eu falasse
pra elas pararem pra me ouvir. Só que a rede social, qual é o problema? Se eu tô aqui conversando com eles, a gente tá num ambiente controlado, não tem um monte de anúncio passando, não tem um monte de post que é só um segundo ele rolar e eu vou embora e aparece outra pessoa. E na rede social você disputa a atenção. Então, disputa a atenção o tempo inteiro. Porque é muita gente produzindo conteúdo e muita gente brigando por essa atenção. Então, se você não olhar para o outro antes de pensar em construir o seu conteúdo, então eu falo muito da força da conexão dentro da isso que eu comunicação. queria entender. Quando você fala assim, dessa força da conexão, assim, como é que você consegue fazer essa leitura do teu comportamento de público para você poder criar engajamento nas redes sociais? Cara, eu vou de novo puxar para algo muito palpável, tá? Como que você sabe o que a pessoa gosta se você encontrou ela pela primeira vez? Tipo, você pergunta para ela, né? Você começa a abrir espaço para que ela fale. Tá. Né? Eu tô olhando pros meninos aqui que eu falei de audiovisual, mas, por exemplo, vai que um deles, mano, é pirado em, sei lá, pirado em filme de ação. Tem alguém pirado aqui em filme de ação? Não sei. Alguma coisa. Ou adora surfar. Tipo, surfar. Tem alguém que surfa? Beleza, ele surfa. Então, eu descobri uma coisa como... Eu só descobri que ele surfa porque eu perguntei e dei espaço pra ele me responder. Entende? Então, o que isso quer dizer dentro da rede social na prática, né? Dentro da rede social, você tem várias ferramentas que você consegue utilizar para conversar com as pessoas. Então, através de um post, você consegue fazer uma pergunta. Através dos stories, falando de Instagram. Através dos stories, você consegue abrir uma enquete, uma caixa de pergunta. Você tem a DM. Então, é assim, pergunta para a pessoa, mas pergunta de verdade. Dá abertura para ela responder. E uma coisa que eu gosto de falar é... Posta resposta de pessoas, porque isso instiga mais os outros a fazerem também. Então, eu só sei o que o meu público precisa ou quer, ou mapeio o meu conteúdo em cima do público. Tipo assim, como eu descobri que meu público eram os microempreendedores e não empreendedores grandes? Porque eu comecei a receber muita pergunta de, tipo assim, se eu usava um termo, tipo CTA, que é um termo Call to Action, que é mais de conteúdo. Se eu usava o CAC, aí vinha um monte de gente, o que é CAC? Não sei o que é isso. Aí eu, é o custo a entender que de aquisição. Era um público que estava no início. Ou tipo, nossa, meu problema é que eu comecei a empreender que nem você, mas, meu Deus, eu não consigo sair desse operacional, eu sou sozinha, e obrigada por me inspirar. Ou, Bela, o que será que eu tô fazendo de errado? Que eu não vejo dinheiro vindo na minha mão no negócio. Tipo, eu já tenho 2 anos e eu nunca consegui tirar dinheiro do negócio, meu sonho é sair do CLT. Aí eu comecei a ouvir e falar, é esse. E quando eu ajustei a comunicação para esse público, aí tudo começou a fluir muito melhor, entendeu? Entendi. Aí você conseguiu... Então, gente, importante, tá? Importantíssimo isso que você falou, né? Acho que assim, que o mapeamento e a validação de quem que é a tua persona. E aí, sim, não tem a ver só porque é rede social, tá? Se você tem um negócio, ou enfim, tá pensando em construir um negócio, é você entender quem é o teu público, quem é a sua persona. Eu fiz Stanford, né? Fiz uma especialização lá fora. E isso, assim, isso já rola há muito tempo, porque as pessoas, elas abrem o negócio, a grande maioria abre o negócio, ali vai e assim, eu fiz isso, tá? Você, provavelmente, muitos dos grandes empreendedores vai abrindo, e assim, sem técnica de nada, e vai fazendo, gasta dinheiro, quando, na verdade, hoje tem uma metodologia que é o Customer Development. Eu crio em cima daquilo que as pessoas querem. Porque foi aquilo que a gente falou, assim, o empreendedorismo, ele é um estilo de vida. Eu digo assim, o empreendedorismo, ele... Outro dia eu estava com a minha terapeuta, ela falou assim, ela sempre vem essa questão de trabalhar muito, workaholic, não sei o quê, Eu falei, tá. Falei, mas o empreendedorismo, ele me dá sobrevivência, assim, ele me dá vida. Aí foi mais legal, assim, que no fim da terapia ela falou assim, Camila, eu entendo, porque, assim, ser psicóloga também me dá vida, né? Então, o que eu acho que é o mais importante, assim, quando você abre esse espaço com essa mentalidade para você ouvir essas pessoas nas redes sociais, isso é a mentalidade que se expande para todos os negócios, porque chega de criar coisas que as pessoas não querem. Exato. Não é isso? Então, olha só, agora a gente vai pro Venda o Invendável. Isso é o seguinte, ó. Venda o Invendável. Você tem 10 segundos para fazer o pitch. Você vai olhar ali, ó. Você tá vendo, ó? Não, vai olhar. 10 segundos não. Não, 10 mas segundos a galera pra botar não pressão tem 5 mesmo. minutos, 1 minuto. Não, 5 minutos. Você nem precisa de 5 minutos. Eu tenho certeza que você não vai precisar de 5 minutos, tá? Mas eu te dou 30 segundos, tá bom? Tá. Então, ó. Viu? Toda negociação nessa vida, ó, gente. Mas o que tá olho rolando mágico. aqui? Olha o que é aquilo ali. É um olho mágico pra porta de vidro. Eu sei que pode não parecer óbvio
comprar um olho mágico pra colocar numa porta de vidro. Mas você já parou pra pensar naqueles dias que a porta tá embaçada e você não consegue ver nada do lado de fora? Você arriscaria a integridade, a segurança da sua família por conta de um descuido desse? Olho mágico pra porta de vidro. Compre já. Cara, brilhou, cara! Foi melhor até agora. Tá Eu tô vendo, olhando pra querida? câmera, tá? Tô fazendo tipo... É pra você o pitch ou é pra câmera, tá? Ai, meu Deus. Isa, você arrasou, viu? Eu sabia que você ia arrasar. Tá vendo? Ai, meu Deus. Agora é o Execraque. seguinte. Que merda é essa? Caralho, até o banner é horrível, né, Não, do esse é negócio. fácil, esse tá fácil, tá? Esse tá fácil, porque esse, na verdade, ele é um quebrador de ovos, assim. Esse tá fácil. Pô, facílimo. É. Eu até compraria um quebrador de ovos. Mas o olho mágico você não compraria, não? Com a Pô, porta não de vidro? compraria, cara. Não? Eu acho que eu não gastaria o dinheiro no olho mágico, Tá. entendeu? Eu gastaria num vidro que não embaça, Entendi, entendeu? boa, Mas no olho boa, mágico... Boa. Vamos lá, quebrador de ovos. Você já passou algum perrengue na hora de quebrar um ovo, aí a casca cai inteira e você tem que jogar o ovo fora, você tem que ficar tirando a casquinha ali com a casca do ovo, perde tempo da sua vida. Chegou a hora de você parar de perder tempo da sua vida. Quebrador de ovos. Para qualquer pessoa, você pode nunca ter quebrado um ovo, que eu tenho certeza que você vai quebrar maravilhosamente com o nosso quebrador de ovos. Negócio fechado. Negócio Negócio fechado. fechado. Agora o próximo, que nada mais é do que... Ai, que merda. Um porta-banana. Tadinha da banana. Tadinha da banana, meu Deus. Vamos lá, Isa. Como que você venderia... Isabela Mate, como é que você venderia um porta-bananas? Eu tenho certeza que você já passou alguma vez na sua vida o perrengue de comprar o cacho de bananas para ser uma pessoa mais saudável, mas em 2 dias a banana estragou e você não comeu ela. Sabe por que isso aconteceu? Porque você não tinha um porta-bananas. Exatamente, você nunca ouviu falar porque é uma ideia inovadora. O porta-bananas, além de deixar a sua cozinha muito mais harmônica, porque nem toda banana é igual, você ainda vai conseguir garantir que aquele perrengue inicial da banana estragar antes de você comer não aconteça. Seja uma pessoa mais saudável. Compre. Seja uma pessoa mais saudável, compre um porta-banana. Muito bom, viu? Olha. Pô, demorei um Mas minuto a parte e mais meio pra importante fazer é esse porque, pitch. na verdade, assim, não é toda banana que é igual, né? Ai, mas... Na foto, a banana não é igual com que eles imaginaram. Isa, como é que você se sente, assim, inspirando... Como é que você se sente sendo uma inspiração? Eu tava olhando esses dias as tuas redes sociais, eu fui ver a sua irmã. Ela tava lá empreendedora. Ela é seu clonezinho, né? É. Assim, e como é que você se sente, assim, inspirando... Você tem essa percepção do quanto você inspira as pessoas? A gente tava conversando disso, né? Eu não tenho tanto a percepção... Eu passei a ter a percepção quando eu comecei a ter muito mais contato físico com pessoas. Então, por exemplo, eu palestrei num evento no Sul. E era um evento de empreendedorismo. E aí, ali, o tanto de gente vindo falar que eu servi de inspiração em algum momento da trajetória deixa muito palpável isso. Porque, normalmente, a gente está em casa trabalhando, fazendo as coisas acontecerem. Então, eu brinco, né? Que até no começo da minha história... Quando eu fui num shopping, e eu só fazia roupa, né? Eu nem era famosa na rede social, né? Tipo, famosinha, tinha seguidores, nem nada disso. E aí eu fui num shopping, pediram pra tirar uma foto comigo, eu fiquei desnorteada. Eu olhei pra minha mãe, assim, eu falei, eu tinha 14 anos, eu falei, o que querem foto comigo? Eu não sou famosa, eu não sou cantora, eu não sou nada. Tipo, porque eu tava dentro do meu mundinho. Então, eu tenho noção, e eu sempre tive noção da responsabilidade. Mas isso não que é. tanto da inspiração. A responsabilidade eu sempre tive, tanto que eu nunca apareci fazendo besteira, nunca apareci, tipo, falando algo que eu achasse que podia ser nocivo pros outros. Polêmico. Polêmica, nunca. Assim, nunca digo, caso tire de contexto, com certeza pode ter coisa polêmica que eu fale, sabe? Mas... Como, por exemplo, a banana. Como, por exemplo, a banana, o tamanho das bananas, que nenhuma é igual. Mas, assim, eu sempre tento tomar muito cuidado, sem me podar também, né? Mas tomar muito cuidado, porque eu sei, hoje em dia eu tenho a maturidade de saber que eu também vou mudar muito de ideia.
Então, nem sempre essa ideia que eu defendo tanto hoje vai ser a ideia que eu vou defender amanhã. Tinha muita coisa que eu pensava quando eu era adolescente. Cara, adolescentes, não fiquem jogando as ideias de vocês e opiniões por aí, porque vocês vão mudar de ideia. Vocês vão se achar os idiotas quando vocês forem mais velhos, né? Sem então, dúvida. eu defendia coisas e me achava o máximo e tal. E aí, essa noção de responsabilidade eu sempre tive, também muito dos pais. Meu pai sempre falou, você é um modelo que inspira os jovens e as meninas jovens. Tipo, honre isso, sabe? E aí, enfim, eu nunca bebi. Até os meus 23 anos, que é hoje em dia, no começo desse ano, nesse ano Nunca que eu tomou um comecei a porre? beber. Não, nesse ano que eu comecei a beber. Eu Nem sempre fui a que não porrezinho? bebia. Tipo, com 13 anos, eu bebi pela primeira vez com as amigas, e aí depois eu nunca mais bebi, assim, eu sempre odiei. Com 13 anos foi tipo, ai, vamos escondido dos pais, tal, nosso mó causa, Daquela assim. sensação de Ai, liberdade, meu né? Deus, ai, meu Deus. É. Sou adulta, sou adulta. E aí só fui começar a beber e em casa e tal, sem tomar porre, mas, tipo, beber e me divertir. Com 23, que eu comecei a ver que eu tenho responsabilidade o suficiente pra ser uma pessoa que consegue, né, que bebe, coisa e tal. Então, eu sempre fui muito certinha, assim, e isso também foi uma coisa que eu cheguei nesse momento de falar, pera, eu sempre fiz o que tinha que ser feito. Inclusive, tudo que eu não podia fazer porque não podia ser feito, entendeu? Então, vamos sentar aqui e ver o que eu quero, o que eu gosto, o que faz sentido pra mim. Mas você acha que a vida como empreendedora, como uma mulher de negócio, tem um peso grande nisso tudo? Com certeza. Eu acho que o meu caso, como eu estava inserida no mundo da moda no começo, eu não senti durante a trajetória um preconceito por ser mulher, porque eu estava no mundo da moda, que é um mundo que também tem muita mulher, é muito mais democrático nesse sentido de não ter tanto preconceito. Agora, no empreendedorismo, de falar de negócio, eu sinto mais, mas não Você sinto sente? eu não sinto um preconceito tão forte, mas eu sinto uma pressão interna de que eu tenho que me provar. E mais ainda dentro da filosofia. Então, quando eu falo alguma coisa sobre filosofia, um conceito, ou às vezes algo que eu acho, porque nem sempre a filosofia, para mim, não é só o que os outros falaram. Tipo, você vai pegar, por exemplo, Sócrates. Sócrates não era um cara fera porque ele citou alguém, é porque ele teve um pensamento novo. Então, quando eu tento trazer um pensamento novo, eu sinto de caras uma coisa de tipo, quem você é? Tipo, você é uma menina. Tipo, você é uma menina influenciadorinha e acha que pode falar disso. Então, eu senti essa questão de ser mulher e essa pressão muito mais ali do que nos outros negócios, entendeu? Mas na verdade, assim, você acha que isso tem um pouco de você com você mesma, Muito. né? Às vezes tem E até também um mais. pouco de externo. O eu acho que no fim é externo o mais tem... mas o mais é o interno. É da gente querer se provar. Eu acho que a mulher tem muito disso, de Tem. querer se provar o tempo Tem. inteiro. Tem. Tipo, eu tenho que provar que eu mereço estar aqui, sentada Tem. aqui, sabe? Mas eu senti muito mais pela questão de ser jovem. Muito mais, de tipo, ai, é uma criança, é uma garota, é uma menina. Não por todo mundo. Eu não sei explicar, eu senti a pressão de ser jovem e, meu Deus, eu tô aqui, olha, tem um monte de gente mais velha que sabe mais, Eu te entendo. sabe? Veja aí. Cruz credo, não para de falar veja. Eu te entendo. Porque eu, quando tinha 22 anos também, assim, eu fui dar uma aula, eu dava aula de... Eu sempre me meti em tudo, né? Então, eu dava aula, fui dar aula de café. Porque eu tinha cafeteria, né? Tive as tabaco cafés, as faranas de cafés, etc e tal. Então, eu fui dar aula de como abrir uma cafeteria. Aqui no Rio de Janeiro. Então, eu cheguei lá, entrou uma pessoa, devia ter mais ou menos uns 20 anos a mais do que ela, falou assim, ah, você é professora? Eu vou embora. Uma menina dessa assim mesmo. Mas aí você deu a aula. Dei. Isso que eu acho que é o que Então, importa, né? É eu você dei a não aula, desistir de fazer eu porque dei a alguém aula. falou. Se a gente parar aqui, a gente vai ficar 3 horas não, 24 horas pelo menos, conversando todas as coisas que todos nós ouvimos, assim, mulheres, homens, e como que a gente... Mas eu acho que o grande segredo é como que você reage a isso. É isso. Né? Então, me perguntam, imagino que devam perguntar para você a mesma coisa, né? Mas aí, como é que você lida com preconceito? Eu falo... Uma vez eu falei para um jornalista, eu falei assim, como é que lida? Como é que você faz para melhorar? Acho que você tem que parar de ficar enfatizando isso o tempo inteiro. Porque se a gente foca só na sombra, e você sabe muito bem disso, assim, se eu foco só na sombra, e se eu achar, senão eu vou achar que tudo é preconceito. Porque a gente já tem as nossas próprias questões. Então, eu sempre digo para as mulheres o seguinte, não tem essa de
de você querer e óbvio, a gente sabe das estatísticas, a gente sabe do que acontece. Mas é muito melhor você olhar e entender como que você pode crescer e evoluir como ser humano na sua carreira do que você ficar olhando para o homem que está lá e, putz, ele tem lá o cargo Y, X, Z. O que isso vai adiantar na tua vida? Eu concordo. Eu acho que, assim, dentro de setores específicos, tem mulheres que sentem mais e mulheres que sentem menos. Mas, então, assim, eu posso... Na minha jornada, eu senti pouco isso. Porque eu já entrei no mercado de influência, que também é muito feminino. Então, eu senti pouco. Mas, assim, por exemplo... eu vou te falar, eu não acho que você tenha sentido pouco. Eu acho que você não deu bola. A verdade é essa. Porque você é tão focada em fazer acontecer. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga, grande amiga minha, que ela fez faculdade de engenharia. E eu tava fazendo mídias sociais, né? Então, o meu era, tipo, um monte de mulher. Era meio a meio, assim. Mas na de engenharia, ela era a única... E engenharia civil. Ela era a única mulher dentro do grupo. E aí, quando ela vai pra obra... Porque ela é engenheira civil, né? Então, quando ela vai pras obras... também deve ser a única mulher. Não chega a ser a única, mas ela é uma das únicas engenheiras. Normalmente é arquiteta. Então, ela, pela experiência ali, ela sente mais, mas ela não... Eu acho que é sobre não parar. É exatamente o que você falou. É sobre como você reage. É isso. As coisas acontecem e coisas ruins acontecem e pessoas vão sofrer mais e menos preconceito. A nossa sociedade é uma sociedade racista. Ela é uma sociedade machista. Sem dúvida. Ela Sem assim dúvida, a estrutura da sociedade. Então, as pessoas que sofrem o tipo de preconceito é uma merda, né? E eu imagino que deve ser uma merda, porque tem vários que eu nunca passei. Então, eu imagino que deve ser uma merda. Porém, meio que mudar a cabeça de um opressor é muito mais difícil do que você mudar a sua reação, entendeu? Eu acho que a gente tem que tentar mudar a cabeça de quem oprime. Tipo, mudar a cabeça, porque hoje em dia não tem mais espaço. Não tem espaço para várias coisas que tinham na TV brasileira, por exemplo. Se a gente vai ver 20 anos atrás, era um absurdo como era. Então, não tem mais espaço. Eu acho que não tem que ter espaço mesmo. Tem que ir fechando cada vez mais esse espaço de não, aqui não. Aqui você não vai poder. Mas eu acho que para a própria pessoa, talvez o mais vantajoso para sua vida seja o que eu faço com isso. Tipo, será que eu vou parar por causa disso? Será que vai chegar uma pessoa e vai falar, porra, você que é a professora, vou embora dessa merda. Até parece que eu vou fazer com você. Você podia ter chorado e indo embora e falado, não, eu não sou boa professora, eu não vou fazer isso. Mas às vezes isso serve de combustível de você falar, vou fazer e vou esfregar na cara desse idiota aqui, você vai ver, vou esfregar na cara dele. Então, na minha proporção ali do que eu tenho de espaço amostral de vida, né? Então, na minha proporção, eu queria muito esfregar na cara de quem fazia o bullying comigo. No fim, depois, elas passaram a comprar roupa. Tipo, falaram que, eu estudei com ela, sabe? E eu lá sofri maior trauma e tal. Mas eu queria esfregar na cara. Então, serviu como combustível. Isso me ajudou na minha vida, a ter uma vida melhor pra mim, naquele sentido. Mas eu acho que é uma conversa muito delicada, porque... Eu não sei, tipo, tem muita coisa que eu não sei. É assim, por exemplo, a dor. Eu falo que depressão. Tem muita gente que teoriza sobre depressão, sobre estar triste, ou que fala, mas você tem tudo, como que você... Porque eu fui diagnosticada com depressão há um tempo, né? Agora não mais, mas eu fui. E aí, eu falei assim, e as pessoas, pô, você tem tudo, como que você tem depressão? Pô, uma menina... Acha que é uma menina bonita, você depressão. tem dinheiro, você deu certo, seus negócios dão certo e tal. E aí, eu não conseguia explicar pra alguém que não tivesse passado. Então, eu só conseguia conversar com pessoas que já tinham sido diagnosticados também, porque elas sabiam o que era, você não consegue explicar. Então, eu acho que quando a gente fala sobre dores dos outros, eu não consigo falar sobre a dor do outro, porque se eu nunca passei por aquilo, eu nem consigo entender o que ela tá me falando. Não, tipo, eu não consigo entender o que ela tá me falando. Tipo, eu não consigo entender. Ela pode falar tudo que for, né? Ela pode falar, que nem o diretor do seu programa, que ele é negro. Ele pode falar tudo que é ser um cara negro que mora no Brasil. Eu não sei o que é, tipo, eu não sei entender o que ele passa. Tipo, eu não entendo, né? Eu consigo ouvir, mas eu não sei entender. Então, eu acho que é uma conversa que, dentro do mundo dos negócios também, é muito sobre, tipo, esfrega na cara dessa pessoa, sabe? Esfrega na cara dela o preconceito dela. Eu entendi que, quando eu sentei pela primeira vez na cadeira do Shark Tank, eu olhei e falei... Nada a ver comigo, Gente, eu falei, essa cadeira é grande demais pra mim. Eu olhei, era o João Apolinário, era o Shiba, né? Que eu amava o Shiba, a Cris Arcângela, aquela coisa toda, né? E eu falei, caramba. Então, assim, eu tive todos os complexos de impostora que você possa imaginar, assim, todos. Mas você fez. Então, eu acho que o grande segredo é exatamente isso, assim, a gente não pode com o que é do outro, né, Isa?
A gente não tem como controlar o que o outro acha. É. A gente não tem... E meio que tem pessoas insaciáveis, né? Tipo, existem pessoas, porque eu tenho ainda esse complexo e tento melhorar com a questão acadêmica. Tipo, eu gosto de saber muito sobre aquilo que eu falo. Só que nem sempre eu vou saber muito, tipo, eu vou saber Não um vai, pouco. e eternamente a gente vai ser uma eterna aprendiz. E se você pega uma pessoa que fala, isso que você falou deveria... cadê o artigo científico disso? Aí você busca o artigo e a pessoa, entendi. Mas cadê o seu embasamento para saber sobre esse artigo? Pessoas insaciáveis. Então, existem pessoas insaciáveis em buscar defeito nos outros, sabe? Sem dúvida. Em causar com a sua vida. Então, tipo, tira o foco ali, porque Mas ali não vai dizer sair. que são... Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, principalmente onde você tem um culto à superexposição. A gente vive um culto à superexposição, né? Mas eu acho que o mais importante é você falar que a sua autenticidade, né, ela legitima você poder pisar no chão, ser quem você é, e você não ser acho que a gente já falou sobre isso, mas assim, você não ser aquilo que as pessoas querem que você seja. É impressionante, assim, toda vez que eu falo isso, toco nesse assunto, assim, eu posso falar de todas as teorias de vendas, todas as teorias de tecnologia, eu posso falar sobre o mercado de venture capital, eu posso falar sobre todas as rodadas de investimento, mas quando eu começo a falar sobre o ser humano em si, os seus vazios, etc. e tal, é impressionante a adesão e o engajamento que você tem, assim, que eu tenho, pelo menos, né? Eu acho que é um pouco do que você está vivendo, uma coisa que você está olhando, porque, no fim, são as coisas que a gente passa. Mas isso mostra, e eu tenho uma preocupação, esses dias me fizeram a pergunta, mas o que você acha que são os grandes dilemas, assim, da geração que tem vindo, enfim? Eu falo, aprender a ouvir os nãos, os sims, a ter paciência, a gastar a sola de sapato e, o mais importante, ser resistente à frustração. Porque senão você vive uma vida irreal. É verdade. Você concorda? Concordo. É verdade. Onde você tem ali uma pessoa, a verdade é que você está no digital, você tem... E, assim, por isso que eu fiquei aterrorizada na primeira temporada do Shark Tank, eu falei, caramba, assim, você tem uma pessoa por trás de uma câmera, de um computador, que ela tá com uma metralhadora ali... Faz o que ela quiser. E ela faz o que ela quiser. Até a página B também, né? Que não é terra sem lei. Hoje em dia a gente já sabe disso, mas é puxado. E eu acho que, assim, falando de jovem... A minha pira é entender os jovens. Tipo assim, a criação... Meu TCC agora na pós vai ser disso, né? Então, como é essa nova autopercepção de valor e de lugar na sociedade de um jovem que cresceu no mundo digital. Tipo, é outra. Se a gente tinha senso de pertencimento na escola, que nem eu tava falando, hoje é um senso de pertencimento a um grupo que nem tá perto de você. Exato, no digital. Ou a vários grupos diferentes. Então, é muito puxado, assim. É muito puxado. E é uma linha tênue, né? E é uma senso, coisa... E é esse senso de pertencimento, que você, às vezes, o seu role model ali, né? Que a pessoa que você olha, tipo, caramba, ela tá toda editada numa foto. Então, como que você cria a sua percepção de olhar no espelho com 12 anos de idade, que você não tem a maturidade de entender que as pessoas podem manipular imagens e tudo aquilo... De entender que, caramba, porque na escola você consegue ver a pessoa, entendeu? Agora, no mundo digital, é outro senso de... Será que eu tenho valor? Ninguém curtiu. Ponto. Ninguém curtiu minha foto. Será que eu tenho valor? Então, eu gosto de estudar. Eu tô estudando isso para poder fazer o TCC entregar. Mas eu penso muito assim... Essa nova geração vai ter que saber lidar muito com o contato humano. Então, o contato humano exige paciência, porque tem o tempo de fala. Você não consegue dar vezes 2 no outro, né? Hoje em dia, você consegue dar vezes 2 no vídeo do YouTube. Pode ter gente que tá ouvindo a gente no vezes 2. E eu tô falando muito assim pra pessoa, ela pode estar me ouvindo. Então, o tempo das coisas, exatamente o que você falou, falar não, ouvir não e seguir em frente, ou a frustração também. Isso eu acho que é muito importante. Imagina, você quer uma coisa, você vai dar 2 cliques, você tem uma comida em casa. Você quer pegar um táxi, você dá 2 cliques, você tem um táxi na sua casa. Você não sente isso acontecendo quando as pessoas que estão começando a empreender vêm falar, tipo assim, cara, eu já tô há 1 mês no meu negócio, não tô vendo nada acontecer. Você fala, não filhão, é o imediatismo pro resultado. Muito, você fala, não, você não entendeu. Tipo assim, quando ele fala de validação... pra dar tração no negócio, às vezes você demora anos, 5 anos pra dar tração no negócio. Calma. Perfeito. Não consegue. Então, tem aí
né? Acontece muito, assim, às vezes o empreendedor vem e fala assim, não, mas eu já validei. Eu falei, validação é um processo constante, você não tem como. Você vai validar, e você vai validar, e você vai trocar, e você vai pivotar, e você vai criar novos produtos, você vai criar novos serviços. Você não tem um fim. Não existe essa. Se você pode estar faturando aqui, você pode estar faturando aqui, você pode estar faturando aqui. E é importante a gente não romantizar o empreendedorismo, porque não tem nada de romântico. Exato. Não tem nada de romântico, né? Então... Mas posso falar, a gente fala isso, mas você trocaria a sua vida de empreendedora? Mas nem pensar, eu faria tudo de novo, meu amor. Mas eu faria tudo de novo. Eu falo 20 também. vezes, assim, eu sou uma louca, apaixonada, obcecada, eu nem consigo, pessoas falam, se fizesse outra coisa que você fazer, eu falei, ia fazer a mesma coisa. Eu faria tudo de novo. Exato, eu falo, por exemplo, eu gosto dessa parada de mostrar que não é um mar de rosas, porque aí você já vem preparado pra guerra. É que nem eu falar pra uma pessoa, vamos supor que eu tô, sei lá, convocando a pessoa pra guerra, e eu falo, não, é tranquilo, relaxa, é todo mundo ali com varinha de pescar, sério, vem com um negócio de madeira. Aí a pessoa chega lá com um negocinho de madeira, né, com a faquinha de cozinha, e era uma guerra. Então a pessoa tem que vir, ela tem que vir com o escudo, ela tem que vir com uma metralhadora, ela tem que vir pronta pra guerra. Então eu gosto de falar que o empreendedorismo, não fazendo um paralelo com guerra, né, que é horrível, mas assim, o empreendedorismo é sobre se preparar pra estar ali. Então eu gosto de pessoas que trazem essa coisa bem embasada e real do empreendedorismo, de falar assim, é difícil, mas eu também não trocaria por nada. Tipo, não trocaria. Trabalhar muito, tal, não trocaria por nada. Eu também não. Mas é muito legal isso a gente falar sobre trabalhar. Mas quem é você depois... Vamos dizer assim, eu faço uma analogia às 18 horas, né? Quem é você depois que você acaba tudo? Eu sou muito mãezona. Tipo, quem convive bem. E eu tô conseguindo mostrar mais isso na rede social, que era uma trava minha também de, caramba, se eu mostrar que eu sou muito mãe, será que talvez vão me achar muito mãe e pouco empreendedora, sabe? E hoje em dia eu mostro que, por exemplo, eu faço as lives que a gente fez às 9 da manhã. E aí eu falo assim... Antes da live, eu faço um monte de time-lapse, eu já acordei meu filho, troquei ele pra ir pra escola, dei a comida dele, escovei o dente, acordei minha filha, já troquei ela. E aí, eu desço, quando tá tudo encaminhado, ele foi pra escola, chegou a babá da Maia, por exemplo, pra ficar com ela, aí eu deixo todo mundo, tomo um cafezinho e eu vou fazer a live. Então, eu gosto de mostrar que existe esse lado pré e pós-trabalho da Isabela, que ele primeiro é regado a muito mãe, assim. Então, eu gosto de estar com eles e brincar e levar pra lugares, ou fim de semana eu comecei a pausar um pouco mais no trabalho também, não marcar coisa. Eu falo, Thaís, não marca, tenta não marcar, a menos que seja necessário. Tipo, esse fim de semana eu vou trabalhar. Mas a menos seja necessário, porque eu quero ter esse momento com eles, não quero abrir mão desse momento. Mas aí, eu sou essa pessoa que é muito mãe, eu sou muito... eu sou muito... Também... O Luan, que é meu marido, que trabalha comigo e é meu sócio nas coisas, a gente gosta muito de ficar junto. Então, a gente gosta de sair. Tipo, a gente sai com os nossos amigos. Mas a gente gosta muito de ficar, tipo, vendo um Netflixinho, grudadinho ali. Quando dá, né? Porque é muito, né? 2 filhos ali, cada um. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pagode. Tipo, eu gosto muito... Jura? Rap. Você gosta de pagode? Qual pagode você gosta? Tipo assim, meu sonho de vida era ter o Péricles tocando no meu casamento. O Péricles, quando eu conheci o Péricles pessoalmente, eu fui, tipo, fãzinha. E o Péricles conhece o Luan há 15 anos, tá? E aí o Luan me falava e eu falava, mentira. Essa história é boa, gente. Eu falava, ai, tá bom, tá, o Péricles te conhece, tá. Porque eu amo, né? Aí eu fui num evento da Gucci, assim, e aí eu entro no evento e tá o Péricles ali. Eu falei, você tá brincando que o Péricles tá aqui. E tinha um monte de outras pessoas, tipo, Pablo Vittar, mas tinha o Péricles. Aí eu tirei toda a minha atenção, olhei pra ele e a esposa dele. Aí eu cheguei bem assim... Oi, Péricles, você tira uma foto comigo? Tipo, bem fã. 100% fã, não consegui desenvolver. Aí tirou, aí beleza, aí depois ele tava... Aí eu mandei pro Luan, viu? Conheci o Péricles, ele falou, mano, mostra essa foto minha, fala que você é minha esposa. Eu falei, mano, ele não te conhece, eu vou passar vergonha de novo ali. Eu uma envergonhada. Aí eu tava saindo do banheiro, ele tava, tipo, sozinho, assim, fora. Aí eu falei, agora é a hora. Aí eu falei, Péricles, deixa eu falar, eu mostrei a nossa foto pro meu marido, e aí abri a conversa pra mostrar a foto do Luan, tava eu, chupa, conheci o Péricles, mó vergonha. Tava tipo, conheci o Péricles, ele, eu sou mais amiga dele que você, tipo, bem maiúscula. Aí eu fui, mostrei do Luan, eu falei, o Luan que você conhece do Restart, ele, mentira, eu amo ele. Aí eu fiquei assim, eu amo ele. Cara, que saudade, que bom saber que ele tá bem. Nossa, melhor notícia da minha noite, coisa e tal. Aí eu falei, eu não vou falar pro Luan, vai ficar se achando, né? Acabou. Mas aí eu contei pra ele viu, eu te falei. Aí ele
me tirou, assim. Então, eu gosto muito de pagode, eu gosto muito de rap. Rap? Amo. Eu amo rap. Agora tem o trap. Gosto de trap também, mas eu gosto do rap, Do rap? Eu Tipo gosto o quê? Eu gosto de rap, tipo, Racionais, tipo, Djonga, tipo, uns raps gringos, Tupac. Eu gosto muito de rap, desses raps raiz, assim. Sei. Eu gosto. E não parece, né, que você até sente, me isso. Mas eu gosto de ouvir, assim. Eu gosto muito das letras. Eu gosto de ler. Eu gosto de... Você lê muito? Não leio muito, porque eu tenho um problema que eu paro na metade pro fim dos livros. Aí eu sempre tenho que retomar. Você também tem isso? Na verdade, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu também. Eu leio vários ao mesmo tempo, só que aí às vezes eu falo, cansei desse aqui. Aí eu tipo, deixo pela metade. Marco o livro inteiro. Mas eu gosto de ler, eu leio. E eu gosto de ler muito artigo, tipo artigo científico. Artigo, né? Gosto de ler. Eu gosto. Você toca alguma coisa? Toca alguma coisa? Eu canto. Não. Eu canto. Você canta? Ah, gente! Agora a gente quer ouvir ela cantar Péricles aqui. Óbvio que eu vou falar pela Eu tô rouca. Não é do Péricles, eu juro por Deus. Não, toda noite eu vi quem é você. Não é isso, não. Juro por Deus, se eu não tivesse rouca, eu acho que daria. Não, mas ele não canta essa, não toca? Não, tá bom, canta, vai. Melhor eu ir. Mas eu não consigo cantar essa porque eu tô rouca. Agora você vai, pode ir. Você pode cantar rouca. Tudo bem, vai ser melhor só. Se teve que ser assim, aqui pensando bem, nunca existiu um nós. Gente, não era só fiquei arrepiada! Arrasou! A voz anasalada da rinite. Mas eu amo. Gente, como você canta assim? Como assim? Tô chocada. Sei lá, eu só canto. Eu não ganho R$1 com cantar, mas eu adoro cantar. Mas agora, querida, depois desse vídeo aqui, quem sabe? Eu tenho uma música escrita, hein? Ô, Isa, olha aqui, ó. Você tinha que fazer de verdade, assim, ó. Pensa, fazer palestra misturando canto. É o meu sonho, porque eu não canto nada, sou horrorosa. Mas assim... Não, eu tô falando, porque Bora, você... galera! Levantou! Não. Aí eu faço a palestra e canto. Não, olha só, não. Vamos falar não, do olha só. É edutainment. É sério, não é? Obviamente você não vai cantar, mas assim... É aqueles memes, né? A fotógrafa, não, isso eu da não empresa. É isso, preste atenção. Eu faço a abertura musical. Já tem gente fazendo isso, tá? Assim, você abre a palestra... Cara, tem um cara lá de fora, animal, enfim, a empresa dele fez IPO. Como é que é o nome dele, daquele livro do Billionaire Mind, enfim. Um cara animal. Ele deve ter uns 26, 27 anos também. Cara, ele abre as palestras dele, sério. Parece um show e ele fala sobre empresa. Eu queria fazer isso. Mas acho que eu já tô velha pra fazer Mas ele isso. canta, ele toca? Canta e toca. Não, você não precisa tocar. Irado, Thaís. Tô falando sério, tá? Anota aí. E aí, vou ter que dar royalties, tá? Ela é business. Querida, eu fiz isso aqui online. A ideia não é de graça, é business. Não, ela vai ser sócia. Vai fazer esse evento de palestras com canto. Isa, foi maravilhoso ter você aqui, assim, de verdade. Eu fico te olhando, assim, a gente conversa assim, não existe isso. Não tem a ver isso de idade. Tem a ver de maturidade, tem a ver de experiência, assim. Eu fico de cara, assim, né? E todas as vezes que eu tô com você, eu sempre me surpreendo. Então, assim, tô muito feliz de você estar aqui. Eu acho que você ainda não chegou nem a 5% do que você ainda vai chegar na sua vida. Meu Deus, Camila, será que eu vou... Mas eu não tô falando nem de verdade, assim, eu não tô falando nem só... Eu não tô falando financeiramente, eu tô falando, assim, por seu anseio, por essa sua vontade de aprender, e esse seu olhar de você... Eu me vejo muito, assim, nas suas falas, assim, né? Aquela coisa de fazer acontecer e estudar isso aqui, estudar aquilo. Com 18 anos eu estudava Daniel Goleman, psicologia emocional. Eu falava, eu sou uma pessoa maluca, por que eu estou estudando Daniel Goleman? Nenhuma das minhas amigas estudam, tá todo mundo no show da Ivete Sangalo, óbvio, eu adorava ir no show da Ivete Sangalo. Mas, assim, eu achava achava uma estranha no ninho, mas você tem essa coisa de querer e de aprender, o que a gente chama de long life learning, sabe? Então... Você ainda vai brilhar tanto, assim, mais que você brilha, meu amor. Vai brilhar mais do que essa calça aqui na sua vida. Ah, meu Deus, se eu brilhar mais que essa calça, eu tô feita. Minha vida deu certo, eu dei certo. Queria agradecer, obrigada. Sério. Queria agradecer de coração a você pelo convite. As duas assim. Eu toda apertada no blazer, assim, ó, deixa eu ir pra frente. O blazer ali tá assim, por um fio. Mas eu queria muito agradecer, porque foi, assim, uma honra, foi um papo muito gostoso, muito legal, porque a gente transitou entre várias coisas que a gente conversaria mesmo, né?
E obrigada, eu gosto também sempre de agradecer em todo podcast que eu vou à equipe, porque meu marido é filmmaker há 15 anos, então eu sei o trampo que vocês façam, eu sei o rolê que é. Passa, né? É, pra sair tudo bonitinho pra vocês verem aí, mano, tem uma galera dando uma raça, dando uma vida. Não só aqui, mas aí na mesa de corte também, então, muito legal, muito obrigada a todos vocês e pelo convite, porque a gente foi super bem recebida do começo ao fim, mimadíssimas. Excelente. Vamos vir mais pra cá, me chama mais pra cá. Sem dúvida, a gente vai chamar Fui muito mais mimada, vezes, sério, mas amei. eu vou te falar, esse time aqui é muito incrível, viu? O time da Play 9 é Muito. muito incrível. E, ó, de verdade, assim, a ideia é cada vez mais tornar isso uma experiência, assim, não só pra quem vem aqui, mas pra quem tá assistindo a gente. Então, obrigada, Isa. Obrigada mesmo, Obrigada. Gente, se inscreve, né? Posso Óbvio, fazer? né? Faz a Óbvio, CTA. faz, ó. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você concorda com a opinião das bananas, por exemplo, ou algo pertinente. E compartilha com outras pessoas, né? E o mais importante gente, comenta assim e sugere. E a gente tá sempre ouvindo, afinal de contas, né? A gente tá fazendo ali comportamento e ouvindo, é isso. Galera, obrigada. Tchau, tchau.